Após fazer o estado atual, você tem que desenhar o estado futuro, ou seja, onde você quer chegar com esse trabalho de implantação Lean. É importante nesse momento você aplicar os conceitos Lean, alguns deles eu vou passar logo em seguida, um deles é o fluxo contínuo e também o sistema puxado. São metodologias que apoiam e ajudam você a agregar mais valor ao cliente, entregando exatamente o que ele precisa na hora que ele precisa e em fluxo contínuo. Aliás, fluxo contínuo nada mais é do que você produzir um produto e fazer com que ele flua dentro da organização sem interrupção. Ou seja, ao invés de ter esperas entre os processos, você trabalhar o mesmo em fluxo. Costumamos dizer que fluxo contínuo é fazer uma, mover uma. Vamos ver uma animação aqui que vai mostrar um pouco como isso funciona. E aí nós poderemos interpretar como isso pode prejudicar o processo. Vejam que aqui nesse processo o operador está produzindo o item, colocando num carrinho, e enquanto ele está produzindo, o primeiro que foi produzido está esperando, é o que nós chamamos de espera pelo lote. Há também uma interrupção entre os processos, né, que acaba gerando estoque. Então isso acaba onerando o custo de um produto e também reduzindo a produtividade. Então esse é o que nós chamamos fluxo interrompido. E é interessante observar que na maioria das empresas que isso acontece, enquanto um trabalha, outros ficam olhando, né? Então a ideia é o quê? Criar o que nós chamamos de fluxo contínuo, fazer as coisas fluírem de maneira contínua. Então um exemplo, onde o operador faz uma, passa uma e assim sucessivamente até chegar no final. E é muito interessante porque nesse momento que a gente percebe o quanto isso é muito mais rápido, né? Geralmente de horas a gente passa para minutos ou semanas. E dentro desse fluxo é importante estabelecer o que nós chamamos de tempo TACT. O que é o tempo TACT? O tempo TACT é um número que representa a expectativa do cliente, ou seja, com que velocidade o cliente está comprando o produto, e com base nesse número é que nós fazemos o planejamento da nossa produção, para que a gente possa desenvolver no mesmo ritmo que o cliente está comprando, né? Então é importante esse número por isso, ele faz o que nós chamamos de sincronismo entre as etapas e o cliente final. E para calcular o tempo TACT, nós pegamos o tempo disponível da empresa dividido pela demanda. Nesse exemplo, 480 minutos dividido por 480 peças, teria que fazer uma peça por minuto. Esse é o ritmo e é o que nós chamamos de tempo TACT. E para estabilizar o tempo TACT é importante criar o que nós chamamos de ter também trabalho padronizado e 5S. O trabalho padronizado permite que tenhamos um processo estável e onde é possível aplicar o tempo TACT. Então, um trabalho padronizado é aquele onde eu tenho uma lista do que deve ser feito, através de fotos também, e com os tempos previamente estabelecidos, para que todos trabalhem de acordo com o tempo TACT. Você vai poder encontrar esse conceito no meu livro, que é Uma Vida Sem Desperdício, onde nós aplicamos esse conceito com a empregada, onde ela estabelecemos um ritmo de trabalho e o que ela deveria fazer, qual a melhor sequência. Então, o mesmo pode ser feito para o seu operador, para a sua operação e ou até em casa. Então, esse livro está disponível no nosso site para que você possa comprar e disseminar por toda a sua organização, pois é um livro de linguagem muito simples que até o operador consegue entender e aplicar o conceito no seu dia a dia. Então, um exemplo de trabalho padronizado é esse exemplo, onde eu tenho aqui a sequência, os tempos e um desenho do layout de como realizar a atividade. E também aqui você tem quais são as precauções de segurança, de qualidade, que também estão designadas no trabalho padronizado. Um outro conceito importante, que aí seria já o quarto princípio, é o sistema puxado, onde eu tenho um produto que está sendo consumido pelo processo posterior, aí ele envia um Kanban de retirada, que vai permitir a retirada do produto do estoque e reabastecer o ponto para que ele possa efetivamente consumir o produto. E assim sucessivamente. E claro, quando o produto é consumido aqui nesse estoque, é emitido o que nós chamamos de cartão Kanban de produção, para que o processo possa produzir aquilo que está sendo demandado. Então esse é um conceito super importante, onde o nosso processo passa a trabalhar de acordo com o processo posterior. Sempre puxado e não empurrado, ou seja, o processo anterior não empurra aquilo que o outro processo eventualmente poderia precisar. Além desse conceito, está associado também o conceito do Kanban, como eu disse, onde o Kanban
ele é um conceito que pode ser aplicado na sua casa, inclusive. Né? Aqui em casa nós aplicamos ele na nossa despensa, onde nós criamos primeiro uma lista e depois dessa lista nós criamos também alguns cartões Kanban, onde colocamos na despensa e aí a gente consegue com isso reduzir o consumo e também comprar só o que é necessário e não comprar produtos a mais e acabar gastando mais dinheiro ou mesmo mais espaço. Com esse trabalho a gente conseguiu em casa reduzir até 50% do tamanho da despensa. Né? Isso ajuda bastante na organização da cozinha. E aí aplicamos também no nosso banheiro, onde nós colocamos dois papéis higiênicos e esse papel higiênico, conforme usando, o tubinho vem a ser o Kanban que nós pegamos na despensa e reabastecemos. Uma vez que para você identificar esses desperdícios, nós usamos uma ferramenta que é muito conhecida no ambiente Lean, que é o mapeamento do fluxo de valor, que foi desenvolvida pelo John Shook no livro Aprendendo a Enxergar, né, onde ele ensina como fazer esse mapeamento e a gente recomenda fazer isso em equipe, ou seja, uma equipe multifuncional que desenvolva esse processo ao longo do trabalho. Né? O mapeamento, depois teremos uma palestra também sobre esse tema mais profundo. Então a ideia é pode usar post-it ou folhas em branco, mas idealmente fazê-los à mão. E fazer um mapa de fluxo de valor exige que você faça ele no local onde as coisas acontecem. Não adianta fazer ele no escritório, ou seja, de maneira superficial. O ideal é você ir até o local onde os produtos estão sendo feitos e acompanhar passo a passo do início ao fim, anotando quais são as atividades, quais são os desperdícios, observando, cronometrando os tempos dos processos e também contabilizando o estoque, ou seja, que estoque você encontra ao longo da cadeia. E observando também se há espera. Muitas vezes há muita espera no processo que acaba não agregando valor ao cliente também. Esse é um exemplo de um mapa de fluxo e você pode ver que aqui na parte superior ele tem o fluxo da informação, onde entra os pedidos do cliente, PCP, programa, a produção, e aqui embaixo você tem o fluxo do material, que inicia no fornecedor, passando pelos processos. Cada processo desses tem uma caixinha de dados, onde informa qual o tempo de ciclo, tempo de setup, disponibilidade, todas as informações pertinentes a esse processo. E aí também a expedição e o envio ao cliente. Então, basicamente, essa é um exemplo de mapa, onde nesse caso, por exemplo, o lead time deu 85 dias e o tempo de processamento 45 horas, ou seja, muito pouco tempo de agregação de valor e muito mais tempo de espera.